Boa noite a todos, que a paz seja no coração de todos nós, hoje e sempre. Hoje nós gostaríamos de apresentar para vocês um tema que, do meu ponto de vista, é um tema interessante, né? Que é dos fluidos à reencarnação. Então a gente pretende aí comentar um pouquinho acerca dessa trajetória, vamos dizer assim, de um tema a outro, né? Então nós vamos aí dos fluidos até a reencarnação. Em primeira mão, nós queremos dizer que nós buscamos essa temática através de alguns livros específicos, tá? Eu estou colocando aqui na tela para que vocês possam ver. É a Gênese, lá no capítulo 14, de Allan Kardec. O livro Transição Planetária, no capítulo 18, de Manuel Filomeno de Miranda. O livro Reprodução Assistida à Luz do Espiritismo, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, de Durval Ciampone. Missionários da Luz, capítulo 13, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, especificamente o capítulo 2, na pergunta 27, de Allan Kardec. E o livro Energética do Psiquismo, de Jorge André. Então, se vocês quiserem depois se aprofundar nesses temas, vocês podem buscar aí nessa bibliografia, ok? Muito bom. Então, o que nós vamos abordar nessa temática? Tá? Nós vamos abordar os fluidos, obviamente, nós vamos falar um pouquinho sobre perispírito, nós vamos falar sobre a qualidade dos fluidos, força mental e influência sobre esses fluidos e o processo reencarnatório. Inicialmente, nós vamos fazer uma explanação não tão profunda, tá, pessoal? Porque cada tema desse, cada ponto desse que eu citei, é equivalente a uma aula, ou às vezes até mais de uma aula, tá? Então nós vamos dar uma passada para embasar o item final, que seria o processo reencarnatório, ok? Muito bem. Então, eu coloquei aqui alguns esclarecimentos, que é o que eu já falei, né? Mas o importante aqui é a gente entender que as obras espíritas, né, nós temos uma gama imensa de obras espíritas, não só essas que eu citei, mas muitas outras que falam também sobre essa abordagem, e vocês podem fazer as pesquisas e devem fazer as pesquisas para poder ter um entendimento mais amplo, mais específico e melhor sobre esses assuntos, tá bom? Muito bem, então vamos lá. A primeira conceituação, vamos falar sobre fluidos, né? Então, todo o universo material se compõe do que convencionado por Kardec, foi chamado de fluido. Então, todo o universo material é composto por essa palavrinha, fluido, né? E o Kardec ele usou um tema mais específico, ele chamou de fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico foi postulado por ele como sendo a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza, assumindo todos os estados possíveis da natureza. Né? Portanto, todos esses elementos, todos os elementos sólidos, líquidos, gasosos e outros que a ciência até os dias de hoje vem qualificando, são todos compostos pelo fluido cósmico universal. Né? Fazendo uma pequena atualização, né, a ciência hoje ela tem uma outra denominação. Né? Kardec escreveu isso lá no século retrasado, né? E a nomenclatura era um tanto diferente. Hoje se usa muito a palavra energia. Aliás, se usa a palavra energia, não se usa mais falar de fluido, nem de campo magnético, como era usual na época de Kardec. Né? Agora, o palavreado ou os termos técnicos usados são energia. Tá? Mas nós vamos tratar esse assunto na medida e na conceituação do Kardec, para que a gente possa ter um entendimento, até porque a palavra ela tem algumas sugestões interessantes. Né? Enfim, então tudo que a gente pode ver, pode enxergar, ele é formado basicamente pelo tal do fluido cósmico universal. Eu coloquei aqui uma telinha, né, um slide, onde eu coloquei a foto de uma cadeira, da água, da terra, do sol, dos raios luminosos, né? Do universo, uma ceninha ali do universo, de uma galáxia, o nosso corpo humano,
tudo isso é formado pelo tal do fluido cósmico universal. Ele se combina em determinadas situações e conforme a combinação, ele forma esse ou aquele tipo de matéria, ok? Então, tudo que tocamos, que vemos, que percebemos por nossos sentidos, e também tudo aquilo que a gente não vê, que a gente não percebe, mas que faz parte do universo físico, é gerado a partir do tal do fluido cósmico universal. Ok, pessoal? Muito bem. Segundo o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 27, a gente tem a seguinte questão. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem assim: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. E ele chama isso de Trindade Universal. Coloquei aí o slidezinho, né? Onde a gente coloca Deus acima de tudo, e embaixo você tem o espírito, que é o princípio espiritual, que não é matéria, tá? Nós estamos falando da essência espiritual, a gente chama de princípio espiritual, e você tem a matéria, ou princípio material, que seria que a constituição desse princípio material estaria depositado no que se chama de fluido cósmico universal. Ok, pessoal? Muito bem. E aí agora nós temos uma outra conceituação. Falamos de fluido, agora tem a conceituação do perispírito, né? Então, nós os espíritos, né, temos um envoltório em volta do nosso espírito, um envoltório fluídico que nos envolve. Esse envoltório a gente chama de perispírito. Na obra kardeciana, a gente vai ver lá que Kardec ele faz um paralelo, para a gente ter um entendimento um pouquinho melhor, com um fruto, o abacate, né? Então vocês sabem que o abacate, ele tem uma semente no seu interior, aquela semente grande que ele tem dentro do abacate, ele tem a polpa, né, por fora, que é aquela que é comestível, que a gente come, e envolvendo tudo isso tem a casca do abacate, não é assim? Então, fazendo um paralelo, tá? Só para exemplificar essa questão do perispírito, para a gente entender um pouco melhor, fazendo um paralelo, então, nós vamos dizer o seguinte, que a semente, aquilo que fica no meio, é como se fosse o espírito, fazendo um paralelo, tá, pessoal? Então, a semente é como se fosse o espírito. A polpa do abacate, aquela parte mole e macia, é como se fosse o que a gente está chamando de perispírito. Então, essa polpa ela envolve a semente, não é? Então, o nosso perispírito é uma espécie de energia que envolve o espírito, né? E por fora do abacate você tem a casca. Essa casca seria, na nossa simbologia, o corpo físico, o nosso corpo físico, né? Então, nós teríamos três corpos. Essencialmente o nosso espírito, em volta do espírito nós temos o perispírito, e em volta do perispírito nós temos o corpo físico, né? Então são três elementos ou três corpos dos quais nós encarnados constituímos. Da mesma forma como o abacate, que tem três camadas, né? Nós também temos três, chamar assim de camadas, ok, pessoal? Então aqui, quando nós estamos encarnados, né, como eu falei, nós temos três corpos. Eu botei uma simbologia, né, aquela luzinha parecendo o sol, eu coloquei como simbologia de espírito, no meio o perispírito e depois o corpo físico que está caracterizado. Então, a soma desses três corpos somos nós, encarnados, né? Espírito, perispírito, corpo físico, ok? Agora, quando nós estamos desencarnados, ou seja, estamos, né, no mundo espiritual, nós somos constituídos de dois corpos, né? Quando encarnados, naturalmente, nós temos o corpo físico. Quando desencarnados, nós não temos o corpo físico. Então, a gente só tem dois corpos, o perispírito e o espírito. Ok, pessoal? Muito bem. Então, falando mais um pouquinho agora do perispírito. A gente entendeu um pouquinho como é que nós somos formados. Agora vamos entender um pouquinho do perispírito, né? Como envoltório do nosso espírito, né, ele é feito também do fluido cósmico universal. Então, o nosso perispírito, ele também é matéria. Da onde ele tira a energia para se constituir?
ele tira do fluido cósmico universal. Da mesma forma como o corpo físico também é formado pelo fluido cósmico universal, o nosso espírito da mesma forma. Só que cada um constituído lá do seu jeitinho, né? A mesma coisa o ar, que é constituído de oxigênio, a água de oxigênio com hidrogênio e assim por diante, né? Então, conforme a constituição do elemento, você tem um jeito, uma propriedade daquela matéria. Por isso que a cadeira é cadeira, corpo físico é corpo físico, a água é água, a terra é terra, né? Eles podem ter na sua base os mesmos elementos, né, lá na sua base essencial, mas distribuídos de uma determinada maneira, eles então ficam constituídos como uma coisa ou como outra, como uma cadeira, como a terra, como a água, como o ar e etc. Tá bom, pessoal? Agora, o perispírito, ele tem características muito específicas, muito especiais. Ele é maleável, ele é moldável, ele é fluido. Então, assim, é como se fosse, imagina vocês, uma bexiga com água dentro, fechadinha, né? Uma bexiga mais firme com água dentro. Você pode apertar, moldar ele, né? Em cima pode deixar maior, menor e tal. Ele é totalmente moldável. O perispírito ele tem essa característica. Ele é moldável, né? Então, quando os médiums, por exemplo, conseguem ver um espírito, o que eles estão vendo? Na verdade, eles não estão vendo o espírito diretamente, eles estão vendo o perispírito. O perispírito é aquele que, constituído de matéria, é visível para aqueles que podem ver. No mundo espiritual, naturalmente, né, guardando algumas regras, os espíritos se veem uns aos outros. Se veem como? Se veem pela expressão do seu perispírito, que é moldável, né? Então, por exemplo, vamos dizer, vocês sabem, né, que a gente teve diversas encarnações já no passado, né? Então eu posso, vamos dizer que eu estou desencarnado e se eu tiver uma condição um pouquinho mais evoluída, eu poderia, por exemplo, me mostrar, porque o meu perispírito é moldável, me mostrar conforme a última encarnação. Mas eu poderia também me mostrar com a forma que eu tinha 3, 4 encarnações atrás, né? Então é para vocês entenderem que o perispírito ele é moldável e ele obedece à nossa mente, tá? À expressão da nossa mente. Bom, outra coisa, quando dormimos, nós podemos nos desdobrar, ou seja, sair em espírito do corpo. Tem a ceninha que eu coloquei para a gente entender. O sujeito está lá dormindo, o corpo físico vai ficar ali, mas à noite você sai. Seu espírito sai e vai passear para cá e para lá, né? Quem sai é o perispírito, que obviamente está com o espírito ali dentro. Mas é visível, o que é visível? É o perispírito. E na cena vocês estão vendo ali, só como curiosidade, né, um fiozinho ligando o perispírito ao corpo físico, a gente chama aquilo de fio de prata. Tá? Todo encarnado, ele é ligado, o físico dele, o corpo físico dele é ligado pelo fio de prata no perispírito. Ok? Muito bem. Mais alguma coisa sobre o perispírito, a gente pode falar que tudo que a gente passa na vida, em todas as encarnações, de alguma forma ela é gravada, é armazenada no nosso perispírito. Tá? Toda a história atual, as doenças que a gente passou, as nossas memórias, nossas experiências, nós guardamos tudo isso no nosso perispírito. Então, por exemplo, se você é fumante, vamos dizer assim, você impregna o seu pulmão com aqueles elementos do cigarro, aquilo também vai ficar impregnando o perispírito. Quando você desencarnar, o seu pulmão do perispírito, porque o perispírito ele é algo semelhante ao corpo físico, né? Quando você desencarnar, o pulmão, vamos dizer assim, do perispírito, ele estará afetado tanto quanto o do corpo físico, né? Então, ele não só guarda todas as memórias, como ele fica marcado pelas experiências que a gente vive, né? Ele fica marcado sobre todas as coisas, todas as condições e todas as coisas que a gente submete o nosso corpo físico. O nosso corpo físico,
a gente vai vendo aqui conforme nós vamos falando, né? Ele é totalmente ligado com o perispírito, né? Célula a célula. Então, tudo que acontece com o corpo físico afeta o perispírito. Tudo que acontece no perispírito afeta o corpo físico. É como uma interligação, uma via de duas, né, uma estrada de duas vias, né, de duas mãos. Então, do corpo físico, a informação vai para o perispírito e do perispírito vai para o corpo físico, né? Então, eles se entrelaçam e se afetam um ao outro, ok? Muito bem. Então, reforçando o que nós falamos, né? O perispírito, como ele guarda todos os acontecimentos na história do espírito, tem em si armazenado todo o nosso processo evolutivo da construção do corpo físico. Então, nós dizemos que o perispírito ele também é modelador biológico. Eu vou explicar um pouco melhor. Nós vimos reencarnando dezenas de vezes, centenas de vezes, né? Então, o nosso espírito, nosso perispírito, ele guarda a informação de toda a formação do nosso corpo físico. Então, você nasce, bebezinho, vai crescendo, vai multiplicando, os órgãos vão desenvolvendo, o perispírito está aprendendo e está guardando essas informações do crescimento, do desenvolvimento celular, orgânico e etc. De um tal modo que quando você vai encarnar, quem impulsiona o desenvolvimento celular e orgânico do nosso corpo físico é o perispírito. Então é como se ele fosse ali uma espécie de máquina, de computador, onde está tudo guardado, todas as fórmulas, todo o desenvolvimento está ali guardado nele. Quando a gente encarna, ele imprime, é como se ele imprimisse aquela informação na multiplicação celular do corpo físico. E aí o corpo físico responde ao comando do perispírito. E é por isso que se forma perfeitamente os rins, o pulmão, o cérebro, o coração, etc, etc. E é por isso que, por exemplo, num cachorrinho, há um desenvolvimento celular conforme o cachorrinho. Porque o perispírito daquele cachorro tem um aprendizado, desenvolvimento específico dele. O desenvolvimento celular do ser humano, o perispírito tem um aprendizado do próprio ser humano. Então, quando você nasce, cresce e se desenvolve, você não vai se desenvolver como cachorro, você vai se desenvolver como ser humano. Porque o nosso perispírito específico, ele tem a informação de desenvolvimento do corpo físico de um ser humano, né? Essas coisas talvez sejam um pouquinho complicadas. Eu vou pedir para vocês que depois, se vocês não entenderem perfeitamente o que eu estou falando nessa aula, dá uma repassada, porque aí devagar vocês vão conseguindo assimilar. Esses temas são um pouquinho complicados mesmo, pessoal, mas é só para a gente dar uma pincelada também na ideia da coisa, para poder a gente falar no final sobre a questão da reencarnação, tá bom? Então, o perispírito ele é modelador biológico. É ele que forma, basicamente, o corpo físico. Muito bem. Então, falado sobre fluido, sobre perispírito, a gente consegue ter uma base para começar a falar sobre a questão da reencarnação, né? Então, a palavra reencarnação, né, esse termo, ele sugere a repetição do processo da encarnação. A encarnação seria o quê? Voltar à carne. Encarnação. Voltar à carne. Reencarnar significa repetir o processo da encarnação. Então, é reencarnar. Perfeito? Então, quando o encarnar, você é um espírito, você volta para a carne. Reencarnar é a repetição desse processo de encarne. Muito bem. Então, agora vamos para o tema que mais nos interessa, né? Como ocorre a reencarnação? Como se dá isso, né? Então, segundo o instrutor Alexandre, no livro Missionário da Luz, as problemáticas e dificuldades da reencarnação variam ao infinito. Então, assim, há todo um universo de situações, né,
que envolvem esse fenômeno reencarnatório. Não é uma coisa simples, né? É uma coisa que envolve uma série de variáveis, entendeu? Entretanto, do ponto de vista técnico, e essencialmente falando, nós podemos fazer uma abordagem da forma como a gente reencarna. Então, nós vamos falar aqui, nós não vamos falar sobre a variedade infinita de possibilidades da reencarnação. Vamos falar do ponto de vista técnico, entre aspas, né? Como é que se dá a encarnação pura e simplesmente. Então, voltando lá para as aulas de biologia, né? A gente sabe que a mulher ela tem uma estrutura, né, uterina que propicia que ela possa ter lá o seu bebê, né? Então, a gente sabe que o espermatozoide ele adentra pela vagina, sobe, né, o tubo vaginal, chega no útero, né? Enquanto isso a mulher antes ela ovulou, então ela liberou um óvulo e esse óvulo fica lá esperando o espermatozoide para ser fecundado, né? Falando grossamente, só para a gente ter uma noção, uma coisa que também você já sabe, mas só para a gente ter visualizar, né? Eu até coloquei uma figurinha aqui, que é para a gente visualizar essa questão. E aí tem algumas pontuações, né? O esperma, inclusive pontuações que a gente extraiu lá do livro Transição Planetária, se bem que os livros de biologia têm isso à vontade, né? Mas o Dr. Silvio, lá no livro Transição Planetária, ele nos dá um panorama do processo. Esse Dr. Silvio é um espírito, tá? que fala, que faz alguns comentários dentro do livro. O que ele fala? Ele fala que o esperma masculino contém milhões de espermatozoides, né? E que por volta de 3 milhões desses monte de milhões, né, 3 milhões conseguem penetrar o útero materno. E o processo de fecundação ele se dá em mais ou menos 10 horas após a relação sexual, né? Então viajam no tubo vaginal esses espermatozoides atravessando o colo do útero para penetrar na trompa de Falópio. Ali se dará o encontro com o óvulo, o encontro do espermatozoide com o óvulo que está preparado para recebê-lo. Ok, pessoal? Só uma revisão aí das aulinhas de biologia da nossa época lá no passado. Muito bem. Mas o espírito reencarnante? A gente viu ali o processo físico, né, que vocês conhecem. Mas o espírito reencarnante, como é que fica? O espírito reencarnante, normalmente, ele estabelece uma ligação, porque assim, pessoal, qual é o objetivo? Nós queremos falar aqui como é que acontece a ligação do corpo físico com o espírito, né? Por isso que a gente falou esse monte de coisas antes, fluido, perispírito, não sei o que e tal, é para a gente dar uma embasada e a gente conseguir entender como é que acontece essa reencarnação. Então, o espírito reencarnante, normalmente, ele estabelece uma ligação com os pais antes do ato sexual. Então, antes de acontecer o ato sexual, né, e mesmo a fecundação, o espírito reencarnante, ele se envolve com os pais. Há uma aproximação com os pais, né? Então ele já está ali próximo, né? E normalmente a encarnação ela é assistida, ou seja, essa palavra a gente quer dizer o seguinte, a palavra assistida, nós queremos dizer que ela é auxiliada por espíritos especialistas no assunto. Então, normalmente, né, a encarnação ela se dá com apoio. E essa ligação do espírito, né, especialmente com a mãe, óbvio, né, porque a mãe é que acolherá esse espírito dentro dela, em princípio, né, dentro dela, entre aspas, né. Então, nesse processo, na ligação, o espírito ele sofre uma redução de tamanho e ele passa a se assemelhar como se fosse um bebê, né. Vamos imaginar que você é um espírito, você é um adulto espírito, está do outro lado, né? E você está lá com a sua constituição física como se fosse um de nós aqui, normal. Quando você vai reencarnar, então você tem uma aproximação com seus pais, e naquele processo é como se houvesse uma indução mental. E você, então, diminui o seu tamanho perispiritual. E você passa a ficar pequenininho, mais ou menos adequado à situação e parecido, né, semelhante à situação em qual você ficará
quando realmente bebê incorporado no corpo físico, né? Lembra que a gente falou que o perispírito é maleável, que ele é moldável? Lembra do exemplo da bexiga? Então, é lógico que a bexiga, se você espremer, ela estoura, mas fazendo um paralelo para a gente entender um pouquinho melhor, né? O perispírito, como ele é maleável e moldável, ele tem condição de diminuir de tamanho. Tem uma série de questões nisso, tá, pessoal? Que a gente não vai adentrar para não ficar mais complicado do que já é, né? Tudo que a gente está falando. Tá? Tem algumas situações aí, o perispírito ele espelha uma parte da energia dele, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto que eu acho que não compensa no contexto de hoje, né? O fato é que o perispírito do espírito ele diminui de tamanho, né? E fica naquela posição fetal. É um bebê, né? É um bebê, é como se fosse um bebê espiritual, tá? E acrescentando mais um conceito, né? Segundo os espíritos, só há vida para o corpo físico se houver um espírito acoplado a ele. Isso é importante, pessoal. O bebê, ele só é uma personalidade espiritual se tiver um espírito ali junto, né? Então, o espírito conectado através do seu perispírito, ele dá vitalidade ao corpo físico. Então, quando o espírito se conecta ao corpo, ele fornece vitalidade. Sem isso, né, sem essa vitalidade do seu perispírito, é como se ele fosse uma mera massa de carne sem vida. Então, assim, isso a gente está falando para a gente facilitar um pouco a didática, né? Porque existe um outro elemento chamado fluido vital, que também está incorporado nesse processo, também nós não vamos falar para não deixar a coisa mais complicada. Mas o fato é que o corpo físico, sem um espírito, ele é massa de carne morta, tá, pessoal? Então é o espírito, com o seu perispírito, é que dá vitalidade ao corpo físico, tá? Bom, muito bem. E a conexão do espírito com o zigotinho, lá com o zigoto, né? O zigoto é o óvulo fecundado pelo espermatozoide, tá, pessoal? Então, como é que é a conexão do espírito com esse zigoto, né? Então, quando os milhões de espermatozoides estabelecem a corrida na direção do óvulo, né, aquilo que a gente falou algumas telinhas atrás, né, que os espermatozoides correm lá pelo tubo vaginal, sobe pela trompa e vai alcançar o óvulo, né? O perispírito reencarnante ele atrai por sintonia o espermatozoide mais afinizado com a necessidade e o estado do espírito. Então esse ponto ele é interessante e importante da gente entender, né? Então eu já falei para vocês que o espírito ele se aproxima da mãe, né, dos pais, mas principalmente da mãe, né? Fica ali acoplado com a mãe. E na hora, né, acontece lá a relação sexual, né, e aí é despejado aqueles milhões de espermatozoides, né. Como o espírito está ali acoplado, ele começa a exercer uma influência sobre aqueles espermatozoides, mas uma influência magnética, de tal forma que o espermatozoide que tiver uma relação assemelhada com o psíquico emocional do espírito, ele começa a ser atraído com maior força na direção do óvulo da mulher, né? Então é como se aquele espermatozoide específico fosse impulsionado por uma atração magnética invisível e dispara na frente de todos. É por isso que chega um na frente, né? Existe uma corrida ali dos espermatozoides, né? Cada um querendo chegar no óvulo primeiro, mas a regra real, do ponto de vista espiritual, noticiado pelos espíritos para nós, é que o espírito ele exerce uma influência sobre esses espermatozoides. E aquele espermatozoide que tem sintonia com a necessidade do espírito, com o jeitão do espírito, com o caráter, com a questão, com as questões biológicas que ele tem, né? A sintonia daquele espermatozoide com o espírito é que é atraída por ele. Então ele ganha força, vai à frente dos outros e por fim ele fecunda o óvulo que aguarda ele. Percebe? Então essa é a regra da escolha
do espermatozoide específico para a fecundação do óvulo. É uma atração magnética que o espírito exerce sobre ele, né? Muito bem. Então, nós vamos falar agora, em função do que a gente entendeu desses instantes, sobre as predisposições e resistências. O que eu quero dizer com isso? Nesse caso, o conjunto espermatozoide e óvulo, eles trazem um material genético que seja adequado com as necessidades encarnatórias do sujeito, né? Então, como falamos, o espermatozoide não é escolhido à toa, né? Ele tem uma relação de sintonia com a necessidade do espírito, né? Juntamente com o óvulo. Então, os dois ali juntos passam a trazer, então, um material genético adequado às necessidades encarnatórias do espírito que está vindo, que está reencarnando, ok? Trazendo o quê? Trazendo as predisposições ou as resistências às diversas doenças e males que a gente vai ter depois de encarnar. Não tem pessoas que vêm com predisposição para um tipo de doença, para pressão alta, para diabetes, para sei lá o quê, para um monte de doença, né? Por que que a pessoa vem com aquela predisposição? Primeiro, ela tem um histórico passado que está impregnado no seu perispírito, né? E que, na hora da fecundação, ele atraiu o espermatozoide que tem essas características, então ele traz uma carga genética que propicia essa predisposição. Ou propicia também a resistência. Não tem pessoas que têm uma resistência danada, tem coisas que a pessoa não pega de jeito nenhum, tem muita resistência, é porque ele já trazia esse histórico dentro do seu perispírito, né? E no encarnar, ele traz um material genético que é proporcional a essa energia, essa resistência que ele tem, né? E também nós podemos falar das problemáticas congênitas, até físicas ou psíquicas, que também são fruto da mesma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que vem com um problema físico congênito, quer dizer, já nasce com um problema físico, primeiro ele tinha isso lá no seu perispírito, né? Esse perispírito dele já estava marcado com aquela problemática. Quando ele foi encarnar, ele exerceu uma influência nos espermatozoides, puxou aquele espermatozoide que tinha o conteúdo, né, proporcional a essa situação que ele tem, e aí então ele nasce com a problemática resultante de tudo isso, né? Então, em função da programação encarnatória do espírito, ou mesmo das suas atitudes na caminhada terrestre, ele pode adquirir ou não determinada doença. Tirando a questão congênita, né, porque aí ele já nasce com aquilo, né, quando você vem com uma predisposição, a palavra mesmo diz, é predisposição, quer dizer, você está à disposição de acontecer, mas pode não acontecer, né? Aí nós vamos detalhar essa questão já já, né? Então, primeiro, esse material genético herdado pela criatura, ele obedece o quê? A lei de causa e efeito. Então, aquilo que você tinha antes, pelas suas experiências passadas de erros e de acertos, você traz marcado no seu perispírito, e o seu perispírito leva para a encarnação os resultados disso. Então, você nasce com o resultado do que você fez no passado, né? Muito bem. E fazendo um adendo, né, com relação à influência genética e espiritual, nós não podemos esquecer que o espírito reencarnante, apesar de tudo que a gente disse, ele fica restrito ao conteúdo genético dos seus pais. O que eu quero dizer? Você atraiu lá o espermatozoide que era mais propício à sua condição. Entretanto, vocês vão de convir comigo que você está sujeito ao que os seus pais estão fornecendo. Então, aquele seu pai, ele tem um conteúdo genético específico, e a mãe também. Ela fornece o óvulo e ele fornece o espermatozoide, né? Você vai estar restrito às condições genéticas dessa conjuntura do óvulo fornecido pela mãe e do espermatozoide oferecido pelo pai. Você não escapa disso, né? Então, nós reencarnamos também na família que a gente necessita. O que a gente quer dizer é que não tem acaso, tá, pessoal? Então, além de haver uma sintonia energética que o espírito exerce sobre o corpo físico,
Existe também uma programação encarnatória de onde você vai nascer. Então eu vou nascer numa família que me propicie as experiências que eu preciso experimentar, né? Então a família que eu vou nascer, ele tem que ter determinadas características que têm a ver com as minhas necessidades. Então eu caio, né? Eu não escorrego na banana e caio sem querer numa família, né? Eu sou programado, há uma programação encarnatória. Os espíritos, eles fazem programação encarnatória de todos nós, né? Então nós vamos cair na família que nós precisamos, e elas vão ter um conteúdo genético propício para que eu possa fazer uma vivência aqui na carne que seja interessante para o meu processo evolutivo, né? Então, nós estamos restritos a esse material genético dos pais, mas existem as propensões, né, que a gente tem, ou que a gente pode acarretar para nós alguma coisa, alguma doença, alguma situação, ou não. Então, na trajetória do reencarnante, em função das escolhas e atitudes que ele tiver durante a sua trajetória encarnatória, ele pode ativar essas predisposições mórbidas ou não. Então, em continuidade ao nosso raciocínio, que a gente estava falando agora há pouco, né, nós podemos dizer o seguinte: em função da sua postura, em função da sua atividade, das suas atitudes, dos seus pensamentos, você vai poder ativar essas predisposições ou não. Então tá lá, o seu corpinho físico está lá montado, prontinho, você está lá vivendo, né, na sua vida, e a sua carga genética, ela tem determinadas propensões. Só que essas propensões, elas podem ser ativadas ou não. O que ativa ou não essas propensões, essas predisposições? São as nossas atitudes, a forma como a gente age, como a gente utiliza o nosso corpo e na forma como a gente pensa, como a gente exterioriza os nossos sentimentos, né? Então você pode piorar essa situação herdada ou minimizá-la, até contê-la, se for o caso. A depender do quê? Da forma como a gente agir na comunidade em que a gente vive, né? Então, existe aqui uma mescla das influências físicas, espirituais e de atitudes. Então, você tem uma carga genética, que é uma influência física, mas você tem o seu conteúdo espiritual, né, que traz aquela carga de impulsividades, de atitudes que você já traz com você mesmo, né? Mas existe também as suas escolhas que você vai fazer quando você estiver aqui encarnado. Eu escolho ser melhor. Eu escolho fazer o bem, eu escolho pensar positivamente, eu estou influenciando a minha condição física e espiritual. Eu posso, então, com essa influência positiva, melhorar e suprimir as tendências, até suprimir as tendências físicas que eu trago na minha carga genética. Percebe? Ou, ao contrário, eu posso, com as minhas escolhas erradas, né, ser extremamente egoísta, ser extremamente orgulhoso, fazer o mal, né, pisotear as pessoas, passar por cima das pessoas, humilhar as pessoas, ignorar aqueles que precisam de nós, né, abandonar pessoas. Eu posso fazer uma série de coisas demais e posso fazer as coisas mais extremas, né, matar, aquelas coisas todas que, obviamente, a gente não deve fazer jamais. Mas tem criaturas que optam por fazer isso, né? Quando você toma essas escolhas, leva consigo essas escolhas, você está, de alguma forma, propiciando que se ative determinadas questões mórbidas que estão lá nos seus genes, só aguardando, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que você no passado, até aproveitando um exemplo que eu dei agora há pouquinho, lá no passado vamos dizer que você foi um fumante inveterado, né? Você fumou demais na outra encarnação. Só que você tinha um corpo, vamos dizer assim, mais resistente, você não teve nada. Vamos dizer, você morreu lá de infarte, né? Mas fumou a vida inteira. Como você fumou a vida inteira, você afetou, através do corpo físico, você afetou o seu perispírito. Quando você encarna novamente, o seu perispírito, o pulmão do seu perispírito está afetado, está comprometido. O que vai acontecer? Possivelmente você vai nascer com uma problemática pulmonar. Isso vai estar lá com você, às vezes até congenitamente, tá? E aí,
a sua atitude na tua encarnação, na tua caminhada, né, as suas escolhas, elas vão poder te ajudar a minorar, diminuir esses efeitos maléficos que você mesmo causou, ou eles vão estacionar, ou então vão piorar. Tudo a depender das nossas escolhas, né? Então vamos dizer que nessa encarnação eu volto a fumar de novo. Eu tenho lá um problema pulmonar, uma dificuldade respiratória, mas mesmo assim, né, o meu vício está lá enfincado em mim, eu quero porque quero fumar. Resultado, muito possivelmente você vai sofrer graves consequências em função desse fumo, e vai sofrer nessa encarnação, né? E possivelmente vai desencarnar por causa disso. E aí você vai deixar o seu perispírito mais marcado ainda para uma próxima encarnação com sofrimento maior ainda, porque a coisa vai se agravando. Né? Mas vamos dizer que você resolveu não fumar nessa encarnação, mas mais do que não fumar, de repente eu resolvi fazer coisas boas, ajudar pessoas, de repente eu resolvo, eu tenho uma problemática respiratória, né? E até por essa sensibilidade, eu falo, não, eu vou me formar em medicina, eu quero ajudar pessoas, eu começo a trabalhar com crianças, né? E eu quero ajudar crianças com problemas respiratórios. Essa sua atitude positiva em relação ao próximo vai com certeza te ajudar a minorar, a diminuir as consequências que você causou para você. Né? Então nós estamos falando que você não, porque também se você resolve fazer, ajudar as crianças, que é muito bom, as crianças com problemas respiratórios, no nosso exemplo, né? Mas você resolver continuar fumando, então fica difícil, né? Fica complicado. Então você pode até diminuir algumas coisas, mas você aumenta outras, né? Então o resultado é que você vai acabar com o mesmo problema. Então o que eu quero dizer é que as nossas atitudes para conosco mesmo e para com o próximo vão responder por ativar ou não, por piorar ou não, por melhorar ou não as nossas condições encarnatórias. Isso em todos os sentidos, tá, pessoal? Psiquicamente, biologicamente, emocionalmente, tá? Ou seja, o nosso futuro depende do que nós estamos fazendo no presente. Isso é certo e líquido. Nós estamos aqui colocando no todo um raciocínio que a gente está tentando fazer aqui de um processo reencarnatório para mostrar para vocês que a reencarnação ela é um desafio, né, um desafio real, né, mas que o que você faz agora vai refletir no teu futuro imediato e o teu futuro próximo e futuro distante. Né? Tudo depende das nossas escolhas. Ok, pessoal? Agora, voltando para a questão técnica, né? Quando se dá a encarnação? Porque nós falamos um monte de coisa, mas nós não falamos. Quando se dá a reencarnação propriamente dita, né? Então, ainda que o espírito possa se ligar ao casal antes mesmo do ato sexual, a coligação efetiva do perispírito do reencarnante com o zigoto, o zigotinho lá, né, que é o resultante do espermatozoide que fecundou o óvulo, né, ele se dá na concepção, exatamente nesse momento que nós falamos, o momento da fecundação, quando o espermatozoide adentra o óvulo. Ali há um processo químico do ponto de vista biológico e também há uma espécie de conexão que acontece do perispírito do reencarnante com o zigotinho nascente ali naquele instante. Então esse é um momento em que a espiritualidade nos fala que a reencarnação ela se dá propriamente dito, né? Existem algumas questões que a gente precisa entender, né, sobre a questão da reencarnação, porque a gente pontuou para vocês que esse, vamos dizer assim, é o momento do auge, um momento mágico, né, onde acontece a ligação do espírito com o zigotinho, né, que vai ser o futuro bebê. Mas precisamos fazer algumas considerações, né? Primeiro a gente tem que dizer que a encarnação ela é um processo. É um processo, né? Esse processo começa onde? Na aproximação do espírito com a mãe. Depois, o espírito se vincula ao corpo na fecundação, conforme falamos agora. E aí, então, conecta-se esse perispírito do espírito, conecta-se
com as células do corpo, na medida em que elas vão se multiplicando. Então tem ali as célulazinhas do zigoto, o perispírito se conecta, depois esse zigoto vai se desenvolvendo, se multiplicando as suas células, e esse perispírito vai se conectando, célula a célula, um com o outro, né? Células do perispírito com células do corpo físico, certo? Quando nasce o bebê, então se estabelece com maior intensidade, né, essa encarnação. Se estabelece com maior intensidade essa encarnação, que já estava estabelecida antes. Mas a coisa é como se ela se desse com maior intensidade, é como se o espírito acordasse, entre aspas. Né? Então o espírito está ali dormindo, né, dentro do útero da mãe, quietinho, né? Lá se mexendo, mas meio que mecanicamente, né, que a mentezinha dele está fechada. Né? Quando nasce, né, o espírito sofre uma espécie de susto, né? Você é tirado, você está no bem bom ali dentro da barriga da sua mãe. De repente você é tirado, aí você é obrigado a respirar o ar, porque você respirava dentro do líquido amniótico da mãe, né? E se alimentava pelo cordão umbilical. Então, de repente, você sai da sua mãe, você entra para o mundo num susto, né? Tanto é que a criança chora, né? Porque é um impacto. Naquele momento é como se o espírito tomasse um susto, acordasse, sabe? E aí, tipo assim, é como se a coisa se fizesse com mais intensidade, né? A coisa que eu falo, a encarnação se fizesse com mais intensidade naquele momento, né? Mas, ainda assim, a encarnação ela não está plenamente estabelecida. Esse processo de junção, né, onde o espírito fica jungido ao corpo físico, ele vai se fazendo na medida que o bebê cresce. E, na verdade, ele só finaliza, a encarnação, ela se dá plenamente, mais ou menos, na idade dos 7 anos da criança. Então veja, por isso que a gente está dizendo para vocês que a encarnação ela é um processo. Começa lá com a aproximação do espírito com a mãe, vincula-se na fecundação, depois as células do zigotinho vão se desenvolvendo, né? E o espírito vai cada vez mais se conectando. Quando o bebê nasce, sai do útero da mãe, então essa encarnação ela se faz com mais intensidade. Você agora é uma personalidade no mundo, é um cidadão do mundo, né? Mas mesmo assim ainda há entravezinhos, ainda precisa se finalizar esse processo encarnatório. Quando que ele se finaliza? Aos 7 anos de idade. Então, a encarnação é um processo, aliás, a encarnação ela é um processo. Qual é o ponto mágico da coligação? É a fecundação, mas a encarnação é um processo. Muito bem. E aí tem, dentro dessa questão toda, né, podemos colocar uma pergunta, só para a gente desdobrar um pouquinho o assunto. Né? Como fica a reencarnação na reprodução assistida, por exemplo? Isso pode ser um tema interessante. Né? Nós temos alguns casos de reprodução assistida. Quais são? Indução à ovulação, inseminação artificial, fertilização in vitro, e tem outros métodos avançados, tá? Que a gente não tem necessidade de citar, mas basicamente nós vamos fazer as nossas reflexões em cima da questão da fertilização in vitro, principalmente. Por que nós estamos falando isso, da fertilização in vitro? Porque é uma fertilização, uma fecundação que é feita fora do útero. Nós falamos todo um processo, aproximação da mãe, né? Fecundação na hora lá do espermatozoidezinho com óvulo. Agora, esse negócio aqui que nós estamos falando é fora do útero, né? Fertilização in vitro, fora do útero. E aí, como é que acontece? Né? Bom, regra geral, a conexão do espírito somente se dará na transferência do zigoto para a câmara uterina, como, por exemplo, na inseminação artificial. Né? Na fertilização in vitro, o espírito não se conecta ao zigoto no procedimento realizado no laboratório. Então, em laboratório, até a cena que eu coloquei aí no slide, né, fazendo ali a inseminação no laboratório, né, nesse momento não acontece conexão do espírito, não. Até porque esse zigotinho que vai ser formado por essa fecundação em laboratório, ele pode ir para congelamento. Os embriões resultantes desse trabalho no laboratório, eles podem ir para congelamento, né? E ficarem lá, guardados.
É como se fosse uma muda de roupa, né? Então você tem lá um monte de embriões, tudo congeladinho, esperando uma mãe que necessite daquele embrião para ser fecundado, né? Então é como se fosse uma roupinha guardada lá no guarda-roupa. Ah, eu preciso da roupa. Você vai lá no guarda-roupa, pega. Ah, eu preciso do embrião, porque o casal não consegue ter filho. Aí você vai lá, pega o embrião, faz a fecundação, etc, etc. Então, o processo em laboratório, segundo as informações dos livros que a gente pegou, né, o espírito não se vincula a esses embriões nesses momentos. Só vão se conectar quando esse zigoto ou esse embrião for inseminado no útero materno. Aí sim ele faz a conexão, né? Nesses casos também, a seleção dos espermatozoides e óvulos adequados ao futuro reencarnante normalmente passa por intercessão dos espíritos orientadores, que são então os responsáveis pelo planejamento reencarnatório do espírito em questão. Então aí há o dedinho, a mãozinha dos espíritos, né? Eles vão lá e auxiliam no processo reencarnatório para que ele possa acontecer. Essa questão da seleção do espermatozoide do óvulo, a questão do espírito que vai nascer naquela situação, né? O tipo de espírito que vai nascer naquela situação, para que o conteúdo genético resultante aí dessa seleção, porque hoje em dia você sabe, pode-se até selecionar o tipo de espermatozoide óvulo para que o ser humano já está influenciando nisso, né? Para que nasça ali uma criança em melhores condições, por exemplo, né? Então, quem vai nascer ali? Então, é alguém que esteja pareado, né, propício para aquele tipo de experiência que ele vai, aquele tipo de corpo que ele vai ser colocado, entendeu? Então é uma variante bastante interessante aí da encarnação. Bom, nós temos então com todo esse cenário o milagre da vida, né? Quer queira, quer não, nós temos o milagre da vida. Em todas as possibilidades, Deus nos propicia a oportunidade reencarnatória para os embates que nos aguardam, seja num, numa fecundação natural, seja numa fecundação in vitro, seja qual experiência for, né? São oportunidades reencarnatórias para que a gente possa adentrar no mundo da carne e enfrentar a todas as experiências que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual, né? Então, com isso, propicia-se o quê? Ressarcimento dos nossos débitos, evolução e aprendizado e buscar o nosso aprimoramento moral, que são os objetivos verdadeiros e únicos da nossa existência aqui no planeta Terra, na encarnação, né? E, como colocado lá no túmulo do nosso querido Allan Kardec, né, tem uma frasezinha no túmulo dele, que está até hoje lá na França, que diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, pessoal, todo esse processo que Deus nos oferece, que a espiritualidade intercede para que a gente possa adentrar no mundo da carne e experienciar todas as questões que a gente vive, para que a gente possa evoluir, crescer, está dentro dessa regra, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, a lei divina de evolução, de causa e efeito, de reencarnação, nos coloca nesse processo para que a gente possa crescer todos os dias, todos os momentos, em todas as reencarnações, em todas as situações que Deus nos propicia. Então, eu agradeço os ouvidos de vocês. Eu sei que a aula é um pouquinho complicada, eu espero ter conseguido ser o mais didático possível para facilitar o entendimento, mas agradeço o ouvido de vocês. Outras dúvidas, vocês já sabem, eu coloquei a bibliografia no começo. Se for o caso, vocês coloquem de novo, ouçam mais de uma vez, para poder ir digerindo, né, a questão até ter um entendimento pleno. Tá bom, pessoal? Então, obrigado, boa noite, fiquem com Deus e que assim seja, graças a Deus.